Já está preparado para o episódio de hoje? É bom se preparar para levar bons sustos. Aqui no Cineona Club vamos falar sobre Halloween, filme de 1978 dirigido por John Carpenter, filme que redefiniu o subgênero slasher. Tá preparado para essa boa conversa? Vem com a gente! E é claro que para falar sobre Halloween aqui no Cineona Club, a gente tem nossos comentaristas que sabem tudo sobre todos os filmes que a gente sempre fala aqui. E eu vou chamar eles agora. Fran Lima. Oi, Fran. Oi, gente, tudo bem? Bora falar desse classicão do subgênero slasher. Vamos lá. Mayara Tisse. Olá, assisti só pro Cineclube. Morrendo de medo, mas vi. E Thiago Cardoso. Salve, galera. A trilha desse filme eu adoro. É bem dançante, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Halloween, filme de 1978, com direção de John Carpenter, co-escrito pela produtora Deborah Hill, conta a história de Michael Myers, que é um psicopata que vive em uma instituição há 15 anos, desde quando matou sua própria irmã na noite de Halloween. Porém, ele consegue fugir de seu cativeiro e retorna à sua cidade natal para continuar seus crimes na localidade que aterrorizada ainda se lembra dele. Uma produção que marcou época, que norteia a era de ouro do subgênero slasher, como a Fran falou. E desse subgênero aí do terror, do suspense, que filme que tá aí na tua lista, Fran? Olha, slasher, se eu for pensar, eu não sou uma das grandes fãs do gênero, né? Mas, sem dúvidas, assim, algo que marcou até por uma questão geracional mesmo é Pânico, né? Uma criança dos anos 90 não poderia deixar de fazer uma referência à franquia. E a gente sabe muito bem que já teremos aí um novo filme, não só de Halloween, como também de Pânico. E eu confesso para vocês que eu gosto muito dos filmes que satirizam, né, um pouquinho dessa construção narrativa que se tem num slasher, né? Um deles, com certeza, é O Segredo da Cabana. Não sei se vocês já viram, mas ele realmente consegue satirizar todos esses arquétipos que estão envolvidos dentro do gênero. Acho que já a gente pode falar mais nisso, né, Kelvin? E fora isso, o mais recente ainda é O Casamento Sangrento, Ready or Not, de 2019, um do qual eu gosto muito, principalmente pela construção da Final Girl. A gente vai falar sobre um pouquinho mais também sobre isso daqui a pouquinho, né? Mayara Tisse não é grande fã do gênero, mas tem algum na sua lista? Mayara, ou não? Pior que não. O que eu vi também foi esses meio clássicos dos anos 90 também, né? Na adolescência ali não teve como não passar por eles. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, a Casa de Cera, né? Tinha umas coisas assim que vi meio que não querendo muito ver, mas estava todo mundo assistindo ali, acabei vendo também alguns, mas acho que é daí que eu também falei, ai, gente, não gosto, não é pra mim, mas o segredo da Cabana, que chama, Fran? Isso. Esse eu adorei. Igual Todo Mundo em Pânico, eu assisto. Também. Eu fico na sátira só. Ótimo. Thiago, quais são os seus slashers favoritos? Tarantino conta? Pode contar, né? Podemos colocar alguns na lista, né? Então, pode pôr filmografia inteira dele ali, que eu mais assisti. Halloween comecei a ver em 2020. Peguei ano passado no Prime Video, daí vi o primeiro, vi o segundo, daí pesquisei, vi que o 3 em diante, daí tem os reboots do Rob Zombie, que daí o pessoal também não gosta muito, daí pulei pro de 2018,
que não tive a oportunidade de ir para a cabine de imprensa, né, justamente porque eu não sabia nada dos filmes ainda, né, além da existência dele. Mas aí tratei de retomar e tô doido para ver o Halloween Kills. Pois é. Esse daí é um que continua essa franquia de sucesso desde 1978, né? É incrível como ela ainda está aí viva e gerando novas histórias, lucros e tudo mais, né? Os meus favoritos também ali na onda da era Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Lenda Urbana, eu adorava todos. Mas um mais antigo, um pouco antigo ainda, mais antigo do que o próprio Halloween, que eu gosto muito, é o Black Christmas, que aqui foi traduzido horrivelmente, foi A Noite do Terror, né? Uma coisa assim. Então, que ele também, como no Halloween, ele nos mostra o ponto de vista do assassino, primeiramente, né? Aquela cena inicial do Michael Myers chegando na casa, com os movimentos de câmera e tudo mais. Thiago, como que é a construção do John Carpenter para esses roteiros incríveis que ele fez? Porque antes mesmo de Halloween, ele já tinha feito muita coisa, né? Eu não lembro exatamente o que ele fez anteriormente, né? Até a gente pode baixar aqui no IMDb. Mas o que a gente pode considerar da filmografia do John Carpenter, né? Ele sempre busca fazer tramas enxutas, né? Porque o que interessa para ele e pro espectador não é ficar sabendo lá origenzinhas, né? Que às vezes é muito mais coisa de produtor, que daí pega um negócio de sucesso, daí inventa Annabelle. Mas daí tem depois o Annabelle 2, que é a criação da Annabelle. E o 3, que é um derivado da Invocação do Mal, derivado de Annabelle também. Então, para vocês verem, né, que o gênero do terror rende bastante, porque geralmente são filmes baratos de fazer. Geralmente empregam atores desconhecidos, até mesmo na esfera hollywoodiana, né? Mas aqui no caso o Halloween já era a Jamie Lee Curtis, filha de um dos casais mais adorados da época, né? Esqueci o nome, eu fui falar e esqueci, né? Mas o Janet Leigh e o Tony Curtis, se não me engano, né? Então, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Mas o que a gente vê dos filmes do John Carpenter, né? De novo, essa ali acontece, a gente mal sabe o nome dos personagens direito, a gente entende a mesma coisa do que no Mad Max. A gente aprende sobre os personagens a partir do que eles vestem, de como agem, e isso tá mais que bom. O que interessa é a ação ali, aquele filme com o Kurt Russell, As Aventuras do Bairro Proibido, né, chinês, Big Trouble in Little China, que o título original é maravilhoso, é absurdo, mas é engraçado, é divertido, tem essa pegada sinistra também, né? Claro que estereotipando a cultura asiática, mais chinesa, né? Mas o que interessa ali para ele é isso, né? Mesma coisa o The Thing, né? O Estranho de Outro Mundo, é isso? Estou meio perdido aqui. Também com o Kurt Russell, que também é um dos maiores sucessos dele. Bom, o John Carpenter, ele começou praticamente, o auge dele começou com Halloween, mas na verdade ele já tinha feito Assalto à 13ª Delegacia de Polícia e já vinha de uma tradição de fazer curtas, segundo o IMDb, desde 1962. Ele está aí atualmente com 73 anos, 16 de janeiro. Então, depois de Halloween, né, o cara decolou ali na década de 80, marcando muitos sucessos. Ele fez alguns filmes para TV, daí fez A Bruma Assassina, Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo. Então, sucessos consecutivos, né, muito também lançando Kurt Russell. Kurt Russell tentou o papel de Han Solo em Star Wars, mas se destacou mais nesses filmes de ação / terror, né? Principalmente o The Thing. E é interessante, né? Porque os filmes do Carpenter
além de trazer trilhas sonoras compostas por ele mesmo, né, aproveitando momentos que a música passava, de pegar o teclado sintetizador, daí por isso que a música é bem grudenta, bem dançante, né, era da discoteca, provavelmente rolava um remix e o povo dançando lá, provavelmente o sucesso de Halloween na época era esse som, né? Inclusive, só uma curiosidade, pegando o gancho aí sobre a trilha sonora, né? Que realmente é uma música que já se incorpora na nossa cultura popular, né? E não sei se vocês repararam também, mas o próprio Kleber Mendonça, no Bacurau, ele traz ali uma referência muito expressa ao John Carpenter, com alguns easter eggs, uma escola chamada João Carpinteiro e uma música também que se alinha muito ali no mesmo estilo que o John Carpenter tende a incorporar nos filmes dele. Muito bom. Não, e a música foi composta do Halloween, foi composta por ele, né? Ele bancou lá a música, o compositor também no Halloween. Ele co-escreveu, dirigiu e fez a trilha sonora. É muito massa, assim, que os roteiros dele são bem enxutos, né? No domínio da produção de filmes de terror em escala industrial, tá, que, né, nessa época surgiram muitos diretores novos, né? Tanto depois, posteriormente, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica. Então é uma época muito produtiva para o terror, né? Até o Stanley Kubrick se aventurou com o Iluminado em 1980, né? Então estava em alta o terror, né? A maioria geralmente lançava um elenco desconhecido, mas aqui nesse caso já tinha Jamie Lee Curtis, né? Famosa mais pelos pais dela, né? Que eram provavelmente dos casais mais bonitos de Hollywood, a Janice Leigh e o Tony Curtis, né? Fizeram uma baita carreira ali nos anos 50 e 60. E ela, deixa eu dar uma olhada aqui na carreira dela, só um momento. Acho que ela começou no Halloween. Foi um dos primeiros filmes dela. Ela era bem novinha nessa época, tinha uns 20 e pouquinhos, assim, né? Ela começou, a Jamie Lee Curtis começou com algumas séries de TV, tanto é que ela participou de As Panteras, e a estreia mesmo definitiva dela foi em Halloween, A Noite do Terror, com os seus 20 anos. Então, vejam só. E agora ela tá chegando aí no Halloween Kills aí, em pleno 2021, com o mesmo personagem, né? E o que a gente pode também analisar aqui no Halloween é a questão do quanto não é necessário ter um investimento grande em questão de orçamento para fazer uma coisa surpreendente, né? O filme teve um orçamento de 320 mil dólares e arrecadou mais de 40 milhões de dólares. O sucesso dele foi comercial e foi nas críticas também, né? Para você, Fran, o que leva essa fama do Halloween? Eu acho que está muito conectado com a fórmula, né, que ele apresenta para a gente da história, que é construída nessa figura de um assassino, né, que, como o Thiago bem colocou, com esse background mais enxuto, a gente tem ali basicamente o mais elementar para saber a respeito dele, né, e também tende a colocar esses elementos que foram muito bem aproveitados em outras franquias, né? Elementos de narrativa mesmo, e de explorar também mais essa questão da violência gráfica, por assim dizer, e essa trajetória aí dos personagens aguardando os movimentos com base ali no medo, por assim dizer, né? Essa construção do medo, né? Ele vai construindo na cena o medo, né? Vai construindo, exatamente.
E algo que acho que vale a pena a gente já comentar é, como vocês bem sabem, né, com as perspectivas de gênero que eu sempre trago, eu não poderia deixar de trazer isso aqui para falar de Halloween também, né? Afinal de contas, eu sempre brinco que uma vez que você coloca as lentes, né, para enxergar o mundo através de como que as nossas subjetividades e o nosso mundo são, né, construídos a partir desses referenciais de gênero, não tem mais como você desver. E algo que Halloween coloca de uma maneira que, na verdade, ele sedimenta, né? Algo que já vinha sido aproveitado em outros filmes, como o Massacre da Serra Elétrica, de 74, é esse arquétipo da Final Girl, né? Então, a gente tem aí essa mulher que tem essas... digamos assim, essas características de ser um pouco mais virginal, né, de ter ali, digamos assim, um tom mais de investigativo, ou uma sabedoria, digamos assim, além das outras, né, as outras, no caso, mulheres que acabam performando mais uma feminilidade sexualizada, por assim dizer. Tanto é que no próprio Halloween, né, é bem escrachado, assim, que ali existe uma disfunção sexual do próprio personagem, até porque ele acaba, né, atingindo essas mulheres ou pessoas, porque até a gente vê que numa das últimas cenas ele acaba atacando um cara também, né? Então ele acaba atingindo essas mulheres que têm sua vida sexual, né, ativa, que não escondem isso, né? E mesmo uma das amigas mais próximas da própria Laurie, que acaba morrendo em um dado momento, você não tem noção ali de como é que é a vida sexual dela, mas como ela se impõe de uma maneira mais independente, isso acaba ali sendo uma afronta a essa construção do personagem que tem essa disfunção ali conectada à sexualidade dele, né? Então, existe um livro de uma pesquisadora dos Estados Unidos, que é a Carol J. Clover, em que ela vai trazer uma análise sobre essas construções desses arquétipos no âmbito dos filmes de terror, principalmente os slashers. E o que ela diz que é bem interessante é verificar como que esses filmes de terror com baixo orçamento, por eles não estarem tão comprometidos com os grandes... com as grandes produtoras e tudo mais, né? Os grandes estúdios, enfim, eles têm esse potencial maior de nos colocar, de deixar mais escrachados esses papéis de gênero e como que essas dinâmicas elas se operam mesmo no nosso cotidiano, porque querendo ou não, o fato de um assassino ir atrás majoritariamente de mulheres escracha bem a nossa misoginia em sociedade, né? E o fato também de você ver uma mulher que ela precisa chegar no ápice do sofrimento para, de alguma forma, se salvar, como acontece com as Final Girls, não só com elas, né, mas com outras mulheres ao longo de todo o filme, é aquela coisa, né? A mulher, ela precisa sofrer de todas as formas possíveis e imagináveis. Não raro, ela acaba sucumbindo, né? E quando não sucumbe, ela tem essa grande missão de enfrentar, no final das contas, o assassino, né? Como uma forma ali de transformá-lo. Porque, por exemplo, em Halloween a gente vê que no final das contas ela acaba não definitivamente matando ele. Mas de alguma forma ela atinge ali algum nível de subjetividade dele, né? Então é muito interessante analisar por essa perspectiva também. E a gente verifica como essa fórmula, né, das Final Girls, essas mulheres que, digamos assim, têm essa questão de serem um pouco mais reservadas, né, esse ar mais virginal e tudo mais, vai ser aproveitado em outros filmes, né, de outras franquias. No próprio Pânico a gente vê isso. O Wes Craven, na verdade, ele é muito genial porque ele acaba trazendo um pouco de metalinguagem também. Não sei se vocês recordam de um dos personagens que ele vai narrando ali tudo que vai acontecer, né? E eu até acho que é Randy, né? E a própria lista de regras, né? Para você sobreviver, né? No Pânico também, né? A própria lista de regras também tem muito a ver com isso, né? Sim, e a gente pode falar de outros arquétipos que estão envolvidos ali nesses filmes. O Segredo da Cabana deixa isso também escrachado, né? No final ali acaba revelando o arquétipo do famosinho, do intelectual, né? Do maconheiro, né? O cara mais assim e tudo mais.
e da própria mais virginal, né? A própria mulher, e no final das contas é até uma sátira, né? Porque ela acaba falando, mas espera aí, eu não sou virgem, né? Daí a personagem da Sigourney Weaver no final fala assim, bom, a gente trabalha com o que a gente tem, né? O que tem para hoje, então você era a menos sexualizada ali de todas as mulheres, então vamos contigo. Então, mas esse livro da Carol Glover, ele foi realmente assim um divisor de águas nessa análise, porque ela consegue trazer ali uma análise bastante sofisticada. Ela não trata apenas da construção desse arquétipo da Final Girl, mas ela faz uma análise assim bem densa de vários filmes, né? E enfim, mas foi por causa dele que a gente conhece atualmente esse termo, Final Girl, né? Muitas pessoas acabam associando muito ao próprio Pânico, que é um filme que traz um pouquinho mais ali de maneira expressa, né? Essa relação. Prescott, né? Isso, com a Sidney Prescott. Mas em 92, que foi o lançamento desse livro dela, que a gente tem ali essa divulgação, né? De como se cunhou esse termo, esse arquétipo da Final Girl. Muito bom. Mayara, a tua visão desse filme como a primeira vez que você assistiu, o que você achou? Quais foram as suas análises aí sobre Halloween? Eu achei que fez muito jus ao que a fama, e inclusive ao que vocês me falaram também, que vocês falaram, pode ver tranquila, que é trash, né, e tudo mais. E realmente, ele não é aquele jump scare fácil, aquele filme fácil, sabe, de vou só criar um susto atrás do outro e vai ser isso, e tá, o povo vai gritar no cinema e tá ótimo, né? Não, é realmente um suspense psicológico, né, e que cria uma caçada, né, das meninas. É o cara que tá ali solto, literalmente, né? Não deveria estar em sociedade, e ele está. E não é o disfarçado, né? Não é aquele personagem que você não sabe quem é, que você tem que descobrir quem é o assassino e tal, né? É muito claro que ele tá ali caçando, ele está solto caçando, tanto que tem os caras que vão atrás dele também. Isso eu achei muito legal, assim, essa dinâmica do filme, de ser um personagem vilão muito claro, com vítimas muito claras também. A gente sabe quem são as meninas que ele tá, né, que ele vai acabar chegando nelas, fica claro quem são as meninas, o grupo das meninas ali, e ele tá sendo caçado também. Isso eu acho que não é tão comum de você ver um protagonista como ele que seja tão exposto a ponto de ter gente já atrás. Então você cria mais um novo suspense, né? Será que vão chegar nele? Não vão chegar? E também como que ele vai fazer vira o grande caso, né? Não é nem quem, nem por quem, é como. E quais são as maneiras, né? Elas vão conseguir fugir ou não? E esse que foi, eu acho que, o grande suspense para mim. A minha dificuldade com esse tipo de filme não é nem seguir nessa jornada. Eu acho muito interessante. O problema para mim é o visual, que eu fico meio agoniada, como eu já comentei com vocês, com máscaras, com caras muito feios, assim. Eu fico meio, ai meu Deus do céu, é esse visual que me dá esse pânico. Inclusive, eu falei, cara, e Pânico eu acho legal, eu gosto, mas eu acho que é por causa do Todo Mundo em Pânico, porque eles já satirizaram tanto a máscara do Pânico, que pra mim tem a ver mais com comicidade do que com horror. Eu olho a Máscara do Pânico, não me dá medo, porque eu já tô, sei lá, já desconectei esse sentimento. Mas os outros, Fred Krueger, Jason, etc e tal, não dá pra mim. It, nossa senhora, e olha que eu fui assistir, mas também, assim, todos os momentos, que você sabe quando vai chegar, você sabe quando o carinha vai aparecer. Então dá pra assistir, quem tem medo, dá pra assistir por todo o enredo, porque você sente quando vai aparecer uma coisinha feia. Aí você só dá uma baixadinha, assim. Você só dá uma fechada de olho, não assiste por um tempo. Mas assim, é um classiquíssimo, é óbvio que eu já conhecia, já tinha ouvido falar, assim como os outros, aí assim como monstros clássicos também, né? King Kong, Frankenstein. Você não precisa assistir pra você saber que existe, né? Godzilla. E Halloween é muito um deles. Eu já conhecia a cara dele, exatamente, eu não queria ver ele em ação. Eu já conheci, eu só não estava muito afim de ver ele em ação, mas eu achei mega interessante, principalmente também começar a primeira cena dele ser da infância dele. Eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha essa história dos caras que ficavam tentando encontrar ele também. Eu achei super interessante descobrir essa dinâmica, e é bem exatamente o que vocês falaram, é um trash, assim, é um suspense baseado nesse
psicológico, baseado na Final Girl, que eu conheci esse termo agora, com a Fran, não conhecia, então achei super, super legal de ver. E eu tenho até uma dúvida, porque nessas de você já vê muito esses personagens, eles serem muito presentes, né, na história do cinema, tem uma cena que eu acho que eu já vi, mas eu não sei se é do Halloween. Eu tive a impressão de relacionar essa cena com Halloween, mas eu vi que não é desse filme. Eu até fiquei esperando, a não ser que seja uma dessas que eu dei uma fechada de olho. Mas é uma que ele mata alguém com patins de gelo. É no H20, no Halloween H20. É o que eu acho mais assustadorzinho ali, que é na época do... Ai, porque eu não sei em que momento da minha vida que eu vi isso, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu lembro exatamente desse cara horroroso e aquela suspense. E quem ele mata? Tem o patins na cabeça da pessoa. E quem ele mata no H20, até vou pegar aqui, vamos confirmar. Desculpa spoiler então, gente, quem não viu. Mas é uma pessoa bem famosa hoje em dia. Vamos ver quem é. Ele mata essa pessoa que é morta com o... Ai, como patins. Que é o nome? Com patins na cabeça. É uma pessoa bem famosa hoje em dia. É o Joseph Gordon-Levitt. Sei, nossa, devia ser super jovem assim, né? Porque faz tempo. Mas então, já não tem esse tipo de morte tão assim, né? Nesse primeiro, né? Realmente mais a música, né? A trilha sonora. Eu achei muito interessante essa coisa de sangue, né? Sanguinário. Não tem tanto nesse primeiro. Eu achei muito interessante a Mai falar do objeto que ele utiliza, esses objetos cortantes, né? Mesmo nas análises ali da Carol Glover, em que ela está tratando sobre esses aspectos de gênero nos filmes de terror, ela fala como que esses objetos que são utilizados pelos assassinos são objetos que são objetos fálicos, porque eles sempre têm essa intenção de penetrar, né? Então a gente vai ver a faca, o patins, mesmo no próprio Pânico, no final, a gente vê que a Sidney, ela utiliza um guarda-chuva, assim, ela enfia com tudo, né? No cara. Então, são objetos não raros que tem esse ar de ser objeto fálico, né? E o patins também, cortante ali e tudo mais, são objetos que têm essa intenção de penetrar mesmo, né? O gancho, eu sei. O gancho, exatamente. O gancho, a motosserra ali, né? A serra elétrica também. Bem legal. Thiago, a Mai falou muito sobre a máscara, horrível. E tem uma história horrível. Tem uma história. E tem um pouco, inclusive, tem um pouco dessa coisa do baixo orçamento, né? E o baixo orçamento vem super a calhar nesses filmes também por isso. Porque esse negócio de ser... parece mais real, não sei. Dá um pouco mais de medo. É um desenho meio brega do personagem, né? Que usa um macacão, uma máscara que se descobre ser uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek. E tiraram ali alguns elementos e... uma máscara horrorosa, assim, né? Mas ainda assim dá uma expressividade, né? O cabelo, os trás, aqueles olhos mal cortados que daí escondem ali, acho que também pelo formato do rosto, daí esconde qualquer brilho que tenha do olho em si, né? Mas eu tava lembrando agora de um caso engraçado, né? Bem aproveitado pelo Edgar Wright em Baby Driver, que é o Em Ritmo de Fuga, né? Que quando eles vão lá assaltar, eles pedem para um dos fulanos, compra máscaras do Michael Myers. Daí compra do Austin Powers do Mike Myers, né? Daí todo mundo lá, aquela cara. E pra ver, né, como essa coisa ficou, né? Às vezes, era uma máscara de Star Trek, dizem, né? E daí outra coisa se apropria, daí entra no imaginário popular e fica, né? Quem conhece já associa, mesmo não vendo, né? Aquela questão que eu sempre falo, né? Às vezes a gente acha que assistiu um filme, mas não, só uma cena, ou só de ver o personagem já meio que entende tudo. Né?
É que tem essa coisa do psicopata também, de ser meio... não ter empatia, né? Então aquele macacão dele com aquela máscara sem expressão nenhuma, e ele fica sempre muito estático, né? Isso é muito medonho, a pessoa que é meio robótica, né? Então ela pode fazer tudo com você, se ela não tem expressão, ela não se expressa nem corporalmente, nem... Obviamente a face dele tá tampada, e isso traz muito desse psicopata que pode ser qualquer pessoa, pode fazer qualquer coisa, e você não sabe o que esperar, né, dele. Apesar que a gente meio que sabe o que esperar dele, né, no caso. Mas já causa uma reação, né, isso. É uma forma dele também se afastar da humanidade, né? É uma forma dele também se afastar ali da humanidade e impedir com que qualquer sentimento ali que ele tenha se relacione com aquela pessoa que ele está tentando aniquilar. Geralmente a gente, né, no âmbito da filosofia da ética, né, a gente costuma ver ali que uma das primeiras formas de você desumanizar o outro é justamente não tendo contato com a face, né, não tendo contato com o rosto do outro. E nesse caso ele se coloca nesse posto, né, de afastar a humanidade dele por meio de colocar ali uma máscara que é como se fosse uma forma de neutralizar ali os sentimentos que ele teria ao aniquilar o outro. Muito bom. Fran, sobre as cenas do filme, que cena que você mais gosta ou chama mais a tua atenção? Eu gosto muito das cenas finais, em que a gente vê aquele casal de amigos da Laurie logo depois ali de ter uma relação sexual incrível, né? Eles ali todos regozijados e tudo mais. Ela até acende um cigarrinho depois. Ela fala, nossa, foi incrível e não sei o quê. E daí eles ali super de boa, e daí de repente a gente começa a ver ali aquelas mortes em sequência, assim. Então isso que eu gosto bastante, porque é realmente o ápice ali do filme, né? Então acho que até mais ou menos aquela cena ali do guarda-roupa, em que ela destrincha ali aquele cabide, né? Para tentar atingir de alguma forma o Michael Myers também. Então, acho que toda essa sequência até esse momento ali, para mim, é o ápice, assim, das cenas do filme. Mai, para você, que cena que te marcou, te chamou mais atenção? Eu gostei também do final e do início. Eu gostei do final da parte que a protagonista, Jamie Lee Curtis, né? Eu não lembro o nome dela. Mas ela chega para falar com as crianças. Então, depois que já passou meio que, né, atenção e tal, ela tem que se recentralizar para conversar com as crianças, né? Ela inclusive abaixa no nível deles ali. Eu falei, caraca, acho que eu nunca vi isso, de uma pessoa que passou pelo clímax do filme de terror, a personagem tem que conversar, dialogar com crianças naquele momento, passar uma mensagem, né, inclusive que elas têm que sair dali o mais rápido possível. Mas eu achei interessante isso, esse momento de pausa, de uma coisa que normalmente ficaria muito aqui em cima, para ela falar com as crianças e tal. E eu gostei também dessa primeira cena em que mostra ele criança, que eu não imaginava mesmo que fosse mostrar essa parte da vida dele. Eu acho incrível a primeira morte dele, pelo menos que mostra pra gente, deve ser realmente a do personagem, ser interna ali, né, dentro da casa dele, dentro da família dele, já mostra muito quem é o personagem. E ele... nesse Halloween, né? Começa a série de Halloween pra ele, e a criança, ela realmente tá num visual assim que ela parece que não é mais uma criança. Virou uma outra coisa, parece que tá meio fora do corpo ali, então já é impressionante logo de início. Thiago, e pra você uma cena marcante de Halloween? Eu tava pensando aqui que, justamente pela Mai ter assistido recentemente, eu tava lembrando da minha primeira impressão, né, que, né, a gente vê que é uma série que já existe há mais de 40 anos, então eu tentava deduzir o que se passa, né? Será que o Michael Myers tem alguma relação com a Laurie e tal, e eu ficava esperando por isso, né? Tanto é que uma das primeiras cenas que apresentam ela, daí já existe essa questão de stalking, né, de ficar perseguindo ali, daí, né, tá sempre estático ali, sempre aquela câmera subjetiva, e sempre traz mais da questão de serem mulheres ali na flor de idade, em feto,
não uso essa palavra, né? Mas eu gosto dessa construção toda, mas eu acho que o final é muito interessante, né? Dessa luta dela contra ele, assim, que não... E é muito cinematográfica, né? Porque não tem diálogos nem nada ali, tudo construído pela tensão, por, né, as cenas em si ali, são cômodos muito apertados, então decidir como é que coloca a câmera, né? Naquela época ainda câmera de película, então envolve tudo aquilo, né? Os rolos, um troço pesado, né? Então como é que faz isso, né? Então também fico com essa sequência final e é mais o final mesmo, e o início, assim, que dá essa construção toda, né? Se não tivesse uma construção boa, o que seria do filme, né? Esse início é bom, né? Esse início do quanto ele está observando as meninas, né? Tanto na escola como na casa, né? Ele vai atrás das meninas ali na rua e tudo mais. Eu gosto bastante porque já começa aí o suspense, a ser criada essa ansiedade, esse suspense nas cenas que vão ser mais para frente, assim, o clímax, né? Que é o final todo. E daí eles vão apresentando um pouco mais a história no segundo, né? A continuação um pouco ali, mas que não é muito bem visto. E as continuações aí, o 3, 4, que são totalmente fora da casinha, né? Não, eu tava lembrando até do Sexta-feira 13, que eu vi coisas de semanas atrás, né? Decidi ver vários filmes de terror pra diminuir a ansiedade de noite. Olha as ideias, né? Acho que não bateu muito, né? E o primeiro Sexta-feira 13 é muito que uma mistura de psicose com Halloween, né? Que o Sexta-feira 13 de 80, 81, e o Halloween ainda não tem muito essa questão de vingança, né? Mas que o cara não gosta dessas adolescentes muito adiantadas e decide saquear todas em grande morte, né? E o Sexta-feira 13 tem uma pegada parecida, né? Porque ali, será que tem spoiler, né? Porque não é... A gente associa ao Jason mascarado, né? Com aquela máscara de rock, mas o primeiro é bem diferente do que ficou esse ícone, né? Então, é uma trama de vingança, mas não são exatamente as pessoas que causaram o acidente que dá a morte para esse personagem cometer vários assassinatos, né? E aí existe uma criatividade de morte, né? É um absurdo de falar isso, né? Enfim, no gênero de terror a gente tem que usar a criatividade, né? Não, bem isso, mas as continuações, se você puder só assistir assista o primeiro, que tá ótimo. As continuações podem passar e voltar agora para a nova década de Halloween, ali a partir de 2018, e o Halloween Kills, que está nos cinemas atualmente. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Cine Arena Club especial de Halloween, nessa noite de Halloween, aqui final de outubro. Obrigado. Olha lá, já temos até a trilha sonora. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.